Antes do Natal, a jovem Jéssica Canedo foi envolvida em uma fake news, umas capturas de uma conversa falsa que a colocava como namorada do influenciador e humorista, youtuber Whindersson Nunes. Não era verdade, nada era. A divulgação dessa mentira, feita inicialmente pelo perfil Choquei, que tem um alcance de dezenas de milhões de pessoas nas redes sociais, como Instagram, como Twitter, aliás, X, causou a morte dela depois de não suportar os ataques que sofreu. Páginas como a Choquei estão, vez ou outra, ligadas à veiculação de informações falsas, uma caça aos cliques totalmente sem critério, sem ética. A tragédia envolvendo Jéssica certamente é a que teve consequências mais graves, mas não é o único caso. Quando a gente diz que fake news mata, infelizmente, está cada vez mais claro, não é figura de linguagem. Marili, você acompanhou essa história, né? Pedro, eu acompanhei essa história, mas assim, até agora, enfim, não teve uma investigação maior para entender exatamente de onde essas fake news, pelo menos não chegou até mim, de onde ela surgiu, como é que ela foi feita, como é que foi parar nessa página, por que eles decidiram publicar. Eu acho que o que a gente precisa falar aqui é o seguinte: são dezenas, talvez centenas de páginas, como essa do Choquei, que se valem do trabalho sério de veículos de comunicação, que tem equipes que trabalham, que apuram, que ligam, que checam informação. Essas páginas chupam, pegam o que elas querem, postam o que elas querem, ganham e oferecem de graça essa informação para milhões de pessoas que acham, na verdade, que estão também recebendo uma informação de graça. Só que não é de graça, tem um preço. E, nesse caso, foi a vida dessa menina. Mas a gente tá falando, por exemplo, de uma questão aí envolvendo o suposto romance de um influenciador, de um humorista, mas isso vale para informações de todos os tipos, de informações na economia, na política. Essa página Choquei explodiu na época que veio a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Do nada, essa página começou a publicar com muito mais agilidade informações sobre a guerra que eles pegavam de veículos estrangeiros, colocavam da forma que eles queriam e as pessoas começaram a acompanhar essa página, que ganhou milhões de pessoas. Só que é isso, não tem código de ética, não tem responsabilidade, nada. Não tem profissionais que estão lá com o nome, porque é isso, aqui estamos nós, eu, você, Christian. Se você entrar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, se entrarem no site do Meio, você tem lá um expediente enorme com o nome dos editores executivos, os editores, os repórteres, as pessoas que trabalham, que estão por trás da informação que é consumida pelo Meio. Que é consumida pelos assinantes do Meio. Isso vale para todos os outros jornais. Você escreve para o Globo, eu escrevo para a Folha, a gente já trabalhou em redação, a gente sabe os critérios que são usados no jornalismo, tem uma responsabilização, as pessoas podem ser responsabilizadas, às vezes são demitidas se prestam mau serviço, essas páginas não têm nada disso. Então, assim, tem sim uma responsabilidade legal, a gente tem que ter leis e regras mais duras em cima dessas plataformas, mas assim, as pessoas que consomem isso também têm que ter responsabilidade. Elas têm que saber que quando elas estão consumindo uma informação ali que ela não faz a menor ideia de onde veio, quem escreveu, ela está reforçando, ela está ajudando no crescimento dessas plataformas. A gente está falando do Choquei, mas tem vários, tem influenciadores também que fazem a mesma coisa, que cresceram aí por trás, às vezes, de nicknames, de fotos que não mostram a cara dessas pessoas, que fazem a mesma coisa, que entram, por exemplo, assistem um vídeo seu explicando alguma coisa com base, com dados, como diz o Christian, já vou parar, tá? Já estou terminando. Mas pegam um vídeo que o Pedro fez com dados, que teve uma grande apuração por trás, chupam ali o que eles querem, fazem um outro vídeo
mas não tem, dando a cara que eles querem, dando a conotação que eles querem, colocando a opinião que eles têm, sem absolutamente informação nenhuma. Então, assim, precisamos de legislação para isso, mas a gente precisa de consumidores mais conscientes, porque não adianta se horrorizar, ir para cima da página, falar da página, achar que todo mundo tem que ser preso, mas continuar alimentando outras dezenas, centenas que fazem a mesma coisa. Pois é, eu vi uma entrevista no Flow do fundador da Choquei, não é no Flow, não, foi no BarbaCast, um desses podcasts grandes, né? E ele fazia exatamente esse comentário. Não, esse negócio de apurar informação, trazer informação, isso é responsabilidade do jornalista. Nós não fazemos jornalismo. E eu Eles acho. fazem o quê, então? Eles são um grupo de piratas? É pirataria? Eles são os corsários? É pirataria o que eles fazem. Independentemente disso, essa história, por exemplo, do nenhum veículo jornalístico com jornalistas apurando publicou essa história dessa captura de telas falsas dessa menina, coitada, que a gente não sabe exatamente quem que pescou ela do anonimato, coitada, e decidiu tratá-la como flerte, namorada ou o que for do Whindersson. Possivelmente alguém que a conhece, decidiu criar essa história e publicar. E as pessoas foram aos milhões com uma voracidade e raiva, que é uma coisa completamente maluca, né? As pessoas estavam tipo, entraram numas de você só quer aparecer, você está explorando o cara, uma coisa assim, tipo, o mundo é muito surreal, né? E tem esse processo que cada uma pessoa que faz isso individualmente tá, sei lá, com uma raiva da vida e vai para aquela rede e decide mandar uma mensagem ou botando o arroba da pessoa ou mandando uma mensagem direta, que é uma mensagem desaforada porque eu tô com raiva da vida naquele dia e tudo mais. O que a pessoa recebe são milhões desses, né? E ela que estava num momento de fragilidade psíquica mesmo, estava no meio de uma depressão, não aguentou a onda. Não aguentou. Pedro, posso só acrescentar uma coisa antes de passar para o Christian? Estou falando da responsabilidade de quem consome essas páginas e de quem segue. Eu não sigo nada disso. Eu confesso que na época de Bolsonaro e tal, tinha algumas páginas que é isso, tem uma agilidade para postar coisa que é impressionante, porque não obedece nenhum tipo de critério. Mas tem um outro tipo de responsabilidade. Por que essas páginas fazem isso? Porque elas estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando milhões de reais. Por quê? Porque também tem empresas, marcas que estão botando seus anúncios ali, estão patrocinando essas páginas. E essas empresas também têm que se responsabilizar, também têm que botar a mão na consciência, porque deixam de fazer publicidade em veículos que têm grandes estruturas, que têm custo, que têm profissionais que se responsabilizam, e vão botar dinheiro nessas páginas ali que não fazem um jornalismo correto, porque é o que o Christian falou. É pirataria, o que eles fazem é pirataria. Mas acho que tem um ponto mais básico aqui, que é uma coisa que para o jornalismo já foi pacificada um século atrás, porque é uma coisa da década de 1920, e que na internet não está resolvida ainda. Que é o seguinte, quando você passa a ter uma audiência de milhões de pessoas, uma audiência de dezenas de milhares de pessoas, uma audiência de centenas de milhares de pessoas, você tem uma responsabilidade. Entendeu? Se você fala com uma quantidade grande de pessoas, você tem uma responsabilidade. E isso é uma ficha que, para muito influenciador, inclusive pessoas que não estão necessariamente pirateando o conteúdo de outros, tudo mais, essa ficha não cai. Quando você tem voz no debate público, porque isto é ter voz no debate público, é ter uma audiência grande na internet. Entendeu? Quando você tem voz no debate público, é fundamental para que a gente consiga aqui essa nossa aventura de autogestão das sociedades, que é a democracia. É fundamental que você tenha responsabilidade, mesmo que você esteja falando de amor,
mesmo que você esteja falando de comida, mesmo que você... Porque tudo que você fala vai tocar numa quantidade imensa de pessoas e poderá haver consequências. Se você fala que toda pessoa do tipo X é Y, aquilo pode fazer com que alguém, num momento de fragilidade, faça uma bobagem porque ela é uma pessoa do tipo X ou porque ela está com uma mágoa com uma pessoa do tipo X. Ou... Se você tem um público grande, a gente vai precisar encontrar um ponto dessa sociedade digitalizada em que essa responsabilidade vai ser introjetada, sabe? O que me deixa com mais raiva desse jogo, Marilis, não é o cara piratear conteúdo de jornalismo. O que me deixa com mais raiva desse tipo de situação é o cara não perceber que, mesmo pirateando, o que ele está fazendo é jornalismo e, portanto, existe uma responsabilidade que é uma responsabilidade que a sociedade atribui a ele. A partir do momento que as pessoas escolhem lê-lo, as pessoas estão partindo do princípio de que existe algum tipo de padrão ético que ele segue. Muito bem. Ele tem a responsabilidade moral de entender isso, cara. Entendeu? Porque o jogo de uma sociedade que faz autogestão é um jogo no qual cidadania é introjetada por cada cidadão como responsabilidade. Quanto mais voz você tem, maior a sua responsabilidade. Isso. E eu fico enchendo o saco, porque eu fico achando que a única maneira de você conseguir introjetar noções de responsabilidade moral nessas pessoas que tratam as redes sociais como terreno baldio, que é o lugar preferido para acumular lixo e cometer crime, né, é a responsabilidade jurídica. Porque só a ideia da responsabilidade jurídica pode introjetar a noção de responsabilidade moral em quem não tem. E o que me chama a atenção é o retrocesso que a gente está vivendo desde que as redes sociais apareceram e se tornaram populares em relação ao tipo de imprensa que a gente tinha antes. Sobretudo quando a Constituição de 88 pegou, que foi por volta de 1990 e muitos. Tá? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, porque todo mundo aqui está em torno de 50 anos. Né? Você lembra que tinha umas revistas de fofoca de celebridade? Na década de 80 e no começo da década de 90. Tititi, Contigo, Amiga Contigo, sei lá o que era. Aquilo ali, gente, e na televisão também tinha, tá? Tinham programas, tinham matérias inacreditáveis em termos de fofoca, de imprensa marrom, de mentiras, que era um negócio extraordinário. Assim, eu sei porque uma tia minha casou com uma celebridade do rock dos anos 80, e ali apareciam coisas extraordinárias. Dizia que ela tinha segurado o marido, assim, segurei meu marido, botei meu marido no seguro. Ou então, tipo, aparecia outra que botou a bunda no seguro. Aparecia coisa de... Assim, era tudo mentira. Isso começou a desaparecer quando a Constituição começou a pegar dano moral, dano à imagem, direito. Quando começou esse negócio a funcionar e a responsabilização, tudo isso começou a sumir. Programas policiais horrendos que tinham na televisão também. Tipo o Alborguete, que era um negócio, bandido bom, bandido morto, vamos acender a vela para Deus, graças a Deus, a polícia matou esse canalha, esse negão, falava assim mesmo. Tá aí no YouTube, podem ver se quiser. Tá? E isso passava 5 horas da tarde. Isso passava 5 horas da tarde, 1993, 1994, passava isso. Então a Constituição, isso tudo foi banido. Agora, com a Constituição, quando as redes sociais apareceram, tudo isso voltou. E está tendo agora uma resistência enorme a colocar esse mundo das redes sociais dentro da legalidade. O que a gente está discutindo é se isso vai ser um lugar, uma TV pirata, para usar a expressão, se isso vai ser um terreno baldio, ou se isso vai estar dentro da legalidade, se isso vai estar dentro da república. É isso que a gente está tendo discutido. Essa discussão de liberdade está completamente fora do lugar. Porque não existe liberdade que não seja regulada, não existe liberdade, Estado de Direito e liberdade real sem que você tenha a ideia de limitação e de responsabilidade. O que não é isso é o que a gente está falando aqui, é pirataria no pior sentido da expressão. Entendeu? Só para terminar, acho que a gente pode até continuar no cercadinho depois, mas assim, teve uma outra grande mudança com rede social. Esses veículos de fofoca, Contigo, Amiga, Tititi, inclusive, diminuíram muito, perderam relevância, porque
as próprias personalidades, essas revistas perderam o monopólio da fofoca, porque as próprias personalidades hoje fazem a sua própria fofoca. Elas usam as redes sociais como a sua própria vitrine, elas elas controlam o que, pelo menos até um ponto, elas controlam o que é postado e o que não é postado. Se a foto está boa, se a foto não está, o tipo de informação, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, ficou muito mais difícil para essas páginas de fofoca. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa que a gente viu acontecer agora na Choquei. Mas tem uma série de outras coisas. Eu concordo com o Pedro, não é só informação de jornalismo, é qualquer tipo de informação sobre produtos, sobre estilo de vida que essa pessoa está divulgando ali. Então, se ela toma um iogurte, se ela faz uma viagem para tal lugar e ela está falando sobre aquilo, ela precisa ter responsabilidade sobre aquilo porque ela está ganhando dinheiro, ela não está fazendo aquilo de graça. E ela precisa se responsabilizar. Eu fui procurada por essas empresas aí de jogos, sei lá o quê, para fazer publicidade, mas enfim, não vivo disso, não sabia o que era, não vou fazer, não consumo isso, e ainda bem, né? Porque olha o que aconteceu. Agora, tem muita gente que não tem a menor responsabilidade sobre isso. É assim, tá pagando, tá valendo, tô postando.